É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus por nos reencontrarmos nesta belíssima manhã de quinta-feira, hoje 17 de setembro. E eu acredito que você que está conosco nessa manhã está com seu coração aberto e receptivo para outra vez receber a palavra de Deus que estamos trazendo como reflexão, como meditação para cada um de nós sobre o Salmo 23. Este salmo, cujo autor é o próprio Davi, o Davi que a Bíblia fala foi pastor de ovelhas, ele foi também rei sobre Israel e ele deixou um legado grande para todos os que fazem esta nação, ou seja, o povo judeu, povo hebreu ou Israel, como queiram. Tanto é que nós já tivemos a oportunidade de realizar várias excursões à Terra Santa e nós temos observado que o rei Davi, ele é aclamado como um grande homem, como um grande líder, como um herói. E por isso ele é ovacionado, por isso todos exaltam o nome do rei Davi, que até parece às vezes uma idolatria. Isso é que é a verdade, essa é que é a verdade. Mas ele certamente fez história para abençoar toda a nação. Ele era um homem segundo o coração de Deus, como eu já disse, embora tivesse cometido um crime e adultério, mas ele era um homem humilde, era um homem que, quando reconhecia os seus erros, ele se humilhava, se arrependia e confessava os seus pecados. Logo mais estaremos, portanto, ouvindo mais uma reflexão ou lições sobre o Salmo 23. Eu particularmente tenho aprendido muito com este Salmo e posso até lhes adiantar. Há 44 anos que eu sou pastor. Já preguei muitas vezes sobre o Salmo 23, mas essa reflexão tem mexido comigo. Essas reflexões têm me mostrado que realmente, quando Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí ele conclui dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Interessante que Davi, quando usou essas palavras, ainda que eu esteja andando no vale da sombra da morte, o vale que Davi está falando aí foi aquele vale que ele enfrentou o duelista, o gigante filisteu. É um vale, eu já estive lá nesse lugar. E aí isso nos lembra porque Davi, aí nós vamos entender porque Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Ou seja, alguém que diga assim, fulano esteve com o pé na cova. Quantos que tiveram agora essa doença? Estavam com o pé na cova. Eu conheço vários deles, mas Deus os livrou. Mas o Senhor os guardou da morte. É assim que nós hoje lemos o Salmo 23, com essa visão, né? Por que Davi usava aquelas palavras? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Veremos isso nos próximos programas. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com mais uma reflexão, lições do Salmo 23. E aí ele mandou ele para casa. E ainda assim ele resistiu, não foi. Não foi. Então foi quando ele disse, esse plano não deu certo, plano A não deu, plano B não deu, agora tem um plano C. Mandou uma carta pelo próprio Urias, que eu chamo de atestado de óbito, Bosco. Coloca esse homem na linha de frente, Diácono Lancaster. Primeira resistência que ele for enfrentar, ele vai morrer, a sua mulher vai ficar viúva, eu vou me casar com ela e está resolvido o problema. Tudo isso maquinado, tudo isso arquitetado, tudo isso chama-se de
crime premeditado. Isso chama-se crime intelectual. Autor intelectual do crime. E meus irmãos, assim aconteceu. Chega a notícia, Urias volta com aquele atestado de óbito. Quando volta num caixão, sem vida. A sua mulher Batseba, viúva, podendo desposar novamente, ser desposada, digo. E aí, meus irmãos, entra a justiça divina. Entra a justiça de Deus. Por isso que ele disse: guia-me pelas veredas da justiça. Veredas da justiça. Porque na mesma hora, quando ele fez tal crime, aparentemente ele chegou até a declarar: bom, Batseba está viúva, agora venha para minha companhia, você vai ser minha mulher. A criança nasceu, mas depois Deus pesou a mão, feriu e a criança morreu. Bom, então Deus levanta um homem chamado Natã, profeta, vidente de Israel. Este que quando o Senhor mandou a casa de Jessé o belemita apontar ou indicar aquele que haveria de reinar sobre Israel, apresentou-se todos os filhos, foi um verdadeiro desfile. E todas as vezes quando apareciam filhos, certamente esse é o ungido do Senhor, que Deus vai ungí-lo. E Deus dizia: não vejas tua aparência, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Deus vê o coração. Luísa, irmã Luísa, irmão Paulo, Deus vê o interior. E Deus estava contemplando tudo aquilo que Davi fizera. Então manda o profeta Natã, que era um vidente, era um profeta, um homem de Deus, até onde estava o rei Davi. E aí, ele conta uma história que todos vocês conhecem. Guia-me pelas veredas da justiça. Davi, quando soube a notícia de que Urias tinha morrido, na linguagem popular, uma coisa interessante, no verso 25, disse Davi ao mensageiro: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Em outras palavras, Davi havia dito: isso fez um grande bem a mim, a morte dele foi um benefício para mim, porque só assim eu livrei de ser julgado como adúltero e vou ter a mulher dele para o resto da minha vida. Davi pensava assim. Ele pensava simplesmente que estava se livrando de um pecado de adultério. Observe, irmãos, que Deus, na mesma hora, interviu para que Davi caísse a ficha do que ele havia cometido: adultério e um crime. Há dois tipos de crimes, juridicamente falando: há o crime culposo e o doloso. O culposo é que o indivíduo tirou a vida do outro sem ter o menor, não teve a intenção de matar. E o doloso, o camarada premeditou. O sujeito fez, ele é o autor intelectual do crime. Foi exatamente isso que Davi fez. E quem estava julgando a Davi não era o homem, não era a justiça humana, mas era o próprio Deus. Lembremos-nos que ele contempla a todos nós. E aí, ele manda o profeta Natã, e aqui entra em cena a parte B desse sermão: veredas da justiça. Natã aqui faz o papel de promotor, Diácono Lancaster. E aí chega para ele e conta uma história que todos vocês conhecem. Um certo homem tinha uma fazenda, Alessandra, de muitas ovelhas graúdas e ovelhas miúdas. E um outro pobre, coitado, só tinha uma ovelhinha. Presbítero
Everaldo, só tinha uma. Aquele homem rico que era dono de uma fazenda de muitos gados, miúdos e graúdos, recebeu uma visita na sua casa, com pena de sacrificar uma ovelha, ou de matar uma ovelha para servir um churrasco, irmã Ceisa. Pegou a ovelhinha única que aquele homem tinha e fez um churrasco. E Natã contou essa história para Davi. E na mesma hora que Davi ouviu essa história, o sentimento de justiça dominou seu coração. E quando eu digo o sentimento de justiça, Bosco, justiça divina. Ele se lembrou do que ele havia cometido, do crime que havia praticado, do adultério irmã Raimunda que tinha feito. E aí Davi, depois de ouvir essa história, disse: esse homem que fez essa coisa, diácono Genildo, é digno de morte. Ele precisa ser julgado com pena de morte. Justiça divina. Davi teve uma surpresa muito grande. Irmã Cristiane, irmã Salete, eu estou conhecendo algumas pessoas, estou citando o nome aqui, outros eu não estou conseguindo identificá-los. Irmã Verônica. E aí, ele disse: quem cometeu esse crime foi você. Foi você! Davi não teve outra coisa que fazer senão baixar a cabeça. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era humilde. Quando ele errava e pecava, ele reconhecia o seu erro. E aí, irmãos, no verso 25 deste capítulo, disse Davi ao mensageiro, capítulo 1 Reis, capítulo 3, versos de 1 a 28. Vocês conhecem a história? Aliás, capítulo 12 ainda, capítulo 12, estou me adiantando um pouquinho. Disse Natã: tu és este homem, e assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ele deu a seguinte sentença, verso 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. O que é que ele estava dizendo? O que é que Natã, o que é que Deus estava dizendo através de Natã a Davi? A espada jamais será tirada da tua casa. Isso é, justiça seja feita. Agora, meus irmãos, nós vamos encontrar um outro episódio lá na Bíblia para poder a gente entender porque Davi disse: guia-me pelas veredas da justiça. Abimael. Sabem por quê? Quando Davi terminou seu reinado, que seu filho Salomão foi sucessor, ele pediu sabedoria a Deus. Senhor, dá-me sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Porque Deus tinha dito num sonho: o que você me pedir, eu te darei. E ele pediu sabedoria. E Deus disse assim: como não pediste riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste sabedoria, tu serás o homem mais sábio, nem antes nem depois de ti haverá homem tão sábio como tu, ou como você. Eu quero dizer para aqui, abrir um parênteses aqui para todos nós que somos pais, como nós precisamos de sabedoria, diácono Lancaster, para saber como criar os nossos filhos. Davi se perdeu aqui, ele pagou caro, a sua família foi toda destroçada, houve incesto, crime. Um dos seus filhos perseguiu, querendo usurpar o trono do seu próprio pai. Foi um inferno. A família, os filhos de Davi, atormentou a sua vida por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado. Jamais a espada se apartará da tua casa. A justiça, meus irmãos, tem 10 símbolos. 10 símbolos. Quem faz direito sabe do que eu estou falando. A espada é um desses símbolos. Uma mulher de olhos vendados é outro símbolo. A espada também, além da espada dessa mulher vendada que chama Ártemis, deusa da Grécia, da antiga Grécia,
considerada a deusa dos gregos, Artemis, ou Artemisa. Essa mulher que você vê aquela símbolo da justiça, de olhos vendados, uma espada no seu colo, uma balança na mão, tem o seu significado. Esses 3 significados, eles são bastante interessantes. A espada que essa mulher tem no seu colo, de olhos vedados. Primeiro, olhos vedados por quê? Olhos vendados para que não se cometa parcialidade. Seja imparcial na hora de julgar. A espada é símbolo de força, de coragem. A balança é para que não haja 2 pesos e 2 medidas, Maricélia. Mas há um quarto símbolo, que todas as vezes que eu entrava no fórum, no dia que eu fui casar, ou quando tinha participar de alguma cerimônia, aliás, de algum julgamento no júri, eu sempre via um crucifixo lá na parede, bem grande, e um Cristo crucificado. Eu dizia, certamente a justiça vê no cristianismo um exemplo para as pessoas seguir a religião. Mas analisando direitinho, o crucifixo está ali. Pode chegar a qualquer hora no fórum, você vai ver o crucifixo lá. Esse é o quarto, são 10 símbolos. O primeiro é a espada, a mulher vendada os olhos, a espada, a balança. E esse quarto, o Cristo crucificado. E eu fui analisar direitinho. Sabe por que aquele Cristo está ali no fórum? Quando você for agora, você vai prestar atenção e vai ver, irmã Verônica. Aquele Cristo crucificado, lá no tribunal judiciário, representa o erro cometido há 2000 anos atrás, que deve servir de alerta ao corpo de juizados. Por isso que aquele crucifixo está ali, Diácono Lancaster. Para lembrar, olha aí a injustiça que cometeram com este inocente. Que o próprio ladrão que estava ao seu lado disse, este aí nenhum mal cometeu, mas nós estamos aqui porque nós praticamos todo tipo de crime e fomos dignos de ser penalizados com pena de morte, mas esse aí é inocente. O centurião, quando Jesus estava lá, nos últimos instantes, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. O centurião que estava lá disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então, o Cristo crucificado, que para nós, ele não continua crucificado, ele ressuscitou ao 3º dia. Está vivo, presente aqui conosco, como ele mesmo nos diz, onde houver 2 pessoas, 3 ou mais, reunidas em meu nome, aí eu estou presente no meio deles. Esses 4 símbolos, eles são paradigmas da justiça. A espada, a balança, inclusive lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 1, diz que uma das coisas que Deus mais abomina é a balança duvidosa. 2 pesos e 2 medidas. Então a Bíblia, como a palavra de Deus, mostra que Ele é justiça. Deus é justiça. E que ninguém, mas ninguém mesmo, escapa de um dia se deparar diante de um tribunal, não como esses que nós temos aqui na terra. Se você ler Romanos 13, 17, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 a 19, inclusive diz que o juízo de Deus começa pela sua casa, começa no meio ou com o seu povo. Provérbios 11, 1, conforme citamos, Provérbios 6, 16 a 19, nos diz que 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª Ele abomina. E dentre essas 6 coisas que Deus aborrece, está a balança enganadora, ou a balança de 2 pesos e 2 medidas. Meus irmãos, Daniel, voltando aqui a Daniel, quando ele estava lá na Babilônia, depois que
Nabucodonosor terminou o seu reino, o seu filho Belsazar foi substituto dele. E nos diz a palavra de Deus que ele fez uma festa regada a muita comida, muito vinho. Saulinho. E pegou os utensílios do templo da casa do Senhor e as taças e serviu de forma profana, profanando as coisas sagradas. E nos diz a palavra de Deus que naquela hora ele viu um dedo escrevendo na parede do seu palácio algumas palavras que ele não conseguia traduzir. Mene, mene, tekel e parsim. Mandou chamar alguém para interpretar o que significava aquilo. Chamaram Daniel. E Daniel veio até a sua presença. E Daniel simplesmente disse, interpretou aquela visão que o rei tivera. Preste atenção. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Mene significa isso. Tekel, pesado foste na balança. E Pérez, foi o teu reino dado aos medos e aos persas. Justiça de Deus. Naquele momento, o rei se quebrantou. O rei que eu estou falando é Belsazar. E se humilhou e reconheceu que realmente, assim como seu pai, depois de ter passado pela experiência de ter visto um quarto homem dentro daquela fornalha, ter se convertido, e tinha dito o seguinte: agora pois eu louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos. Veredas da justiça. Deus não compactua com aquilo que é realmente falso. Deus não compactua com aquilo que é injusto. Deus não impactua com aquilo que é parcial. Porque seja, não há imparcialidade. Deus não pactua com essas coisas. Então, por isso, diante dessa situação, mais tarde, quando Belsazar, seu filho, foi promovido, ele convidou 1000 pessoas para participar daquela festa, aquele banquete. Foi um verdadeiro carnaval. E no meio daquela festa colocou determinadas coisas que eram sagradas. E aí a gente vê aqui a balança presente. A gente vê aqui juízo de Deus. A espada significa força, coragem e ordem. E a regra necessária para impor o direito. O crucifixo, como já dissemos, lembra o sacrifício de Jesus. Quando Pôncio Pilatos, diante de uma decisão que deveria tomar em favor daquele que estava ali, inocentemente lavou as mãos. Lavou as mãos. E disse: vocês escolham quem é que vocês querem. A Jesus chamado Cristo ou a Barrabás. Ainda hoje, Fabrício, a humanidade, você que está em casa me assistindo agora, opta, escolhe Barrabás e rejeita e despreza Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio para morrer em nosso lugar. Lembram-se da parábola do juiz iníquo? Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, verso de 1 a 8. Jesus contou esta parábola, dizendo: havia um certo homem que era juiz numa cidade. Juiz iníquo. Iníquo, como há muitos hoje em nossos dias, inclusive aqui no Brasil. Juiz iníquo, a iniquidade, que advoga aquilo que é errado ou está errado.
mesmo sabendo. Agora lembre-se de uma coisa: Deus colocou na cabeça de cada ser humano um tribunal que chama-se consciência. Quando você comete alguma falha, alguma fraqueza, algum erro contra alguém, sabe quem é o primeiro a te condenar, a te acusar? A tua consciência. A nossa consciência. É o primeiro a dizer: você mentiu, você faltou com a verdade. Graças a Deus, porque nós podemos alimentar o nosso coração com esta palavra e fortalecer também a nossa fé e o quanto esse Deus cuida de cada um de nós. Agradeço a todos que estiveram conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para mais um programa Opção para a Vida. Divulgue o nosso programa através do YouTube, amigos, parentes. Se você ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se e passe a nos assistir todas as manhãs, à tarde ou à noite no YouTube e também na TV Master, TV a cabo, canal 20 em João Pessoa. Que todos fiquem com Deus e nós vamos encerrar o nosso programa com essa belíssima música interpretada pelo cantor Feliciano Amaral. Bela mensagem eu dou, cantando dela estou, a proclamá-la eu vou. Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Junto com ele estarei, pena e dor não terei, aos seus pés me prostrarei. Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Os astros aclamam, montes e vales proclamam, os céus e a terra anunciam, Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar.